Vamos falar um pouquinho só de pautas internacionais. Vamos falar de uma notícia legal da Folha TV. José Cobori falando das 800 bases militares dos Estados Unidos e o recuo deles lá na guerra do Irã. Vamos lá. Vamos começar. Uma coisa que, tipo assim, sempre me impressiona em você é com original é seu pensamento, né, com relação à China, aos Estados Unidos, ao mundo, à geopolítica, né, sem medo de pensar diferente e sempre com uma linha de raciocínio muito clara, né. A gente tem agora esses as três grandes potências, né, três participantes, Rússia, China e Estados Unidos, que você teve essa convergência dentro da guerra do Irã, né. Eu acho que algumas cartas novas se mostraram nesse cenário político global, com um conflito militar, né, dessa magnitude que a gente viveu e está vivendo no Irã. Como é que você está vendo esse cenário? Como é que esse cenário muda com esse conflito? Eu lembro que quando o Trump assumiu, né, eu até gravei um vídeo, o pessoal achou que eu era muito alarmista, eu estava dizendo que aquilo era o início, né, as primeiras jogadas, as primeiras ameaças do Donald Trump seria na realidade, o sinal de um início do declínio do Império Americano. Ninguém está dizendo que vai cair amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, mas é um império, teoricamente, que já está em declínio, né? Então, dentro da teoria, assim, do poder global, inclusive o professor José Luiz Fiore, que dá aula na pós-graduação de Economia Política Internacional, ele lançou um livro agora, em 2024, muito interessante, chamou Uma Teoria do Poder Global, porque, na realidade, quem tem o poder, ele dá o direito de não cumprir regras, né? Uhum. Quem tem o poder, na realidade, é o poder de transgredir a lei, né? Uhum. Inclusive as regras que ele próprio criou para os outros, né? Não para ele. Então, é o que os Estados Unidos sempre fez desde o pós-guerra, quando se estabeleceu toda essa ordem mundial do pós-guerra, que, obviamente, iniciou-se com uma guerra fria, né, uma disputa entre duas grandes potências, e com a queda do bloco soviético definitivamente em 91, os Estados Unidos se viu como uma potência unipolar, né, uma ordem unipolar. E, se não me engano, só 6 anos do pós-guerra para cá que os Estados Unidos não esteve envolvido em nenhum conflito, né? Tanto ele atacando os países, quanto ele patrocinando ataques a outros países. E dentro dessa teoria do poder global é que o poder ele não é estoque, né? O poder é fluxo. O que quer dizer nessa teoria? Que o poder ele precisa ser exercido constantemente. Por isso os Estados Unidos está sempre exercendo esse poder. Só que da operação militar lá da Rússia contra a Ucrânia foi um marco, que depois a história vai nos contar, que foi um marco histórico em que o poder dos Estados Unidos foi desafiado, né? Porque até então quem tinha o monopólio do ataque, de tentar interferir em outros países, sempre foi os Estados Unidos, principalmente depois da queda da União Soviética. E a OTAN continuou se expandindo, né, mesmo com acordo com o Gorbachev lá em 91, que a OTAN não se expandiria, né, para nenhum centímetro, inclusive a expressão que ele usou, nenhum centímetro para o leste europeu, e a OTAN continuou se expandindo e indo em direção às fronteiras da Rússia, né. Foi quando o Putin, depois de 2 investidas da OTAN, ainda não estava na sua fronteira, né, que o Putin falou, ó, daqui vocês não podem passar, que foi quando eles tentaram colocar a Geórgia na OTAN. Aí a Rússia implementou alguns conflitos ali na Ossétia do Sul, ali, que era uma população eminentemente russa. Foi um sinal, e depois quando eles tentaram definitivamente colocar a Ucrânia na OTAN, né? Quando o Zelensky finalmente disse que fechou um acordo, aí foi quando a Rússia preventivamente invadiu a Ucrânia, né? Principalmente naquela região do Donbass, que também é de população de maioria russa. Então ali foi um sinal de que os Estados Unidos já não tinha esse monopólio de iniciar um conflito, né? Foi a Rússia que iniciou esse conflito. Então ali já foi um sinal que o Donald Trump depois recuou, desde então ele começou a falar, ó, a Rússia é um problema de vocês, da Europa, a Rússia é um problema da OTAN. Muito obrigado, Papai Segala, por saber o óbvio. Eu acho o Pedro parecido com o Zambarda do DCM. Pedro, você viu a treta do Kaká com o Eduardo Moreira? Falei com o Marcengo ontem. Eu não vou me estender muito nisso, acho uma enorme perda de tempo, mas acho lamentável, e acho que o Kakai tem o direito também de reclamar se ele não é chamado para determinado lugar, tá no direito dele. Pinguem, gente, pinguem superchats, a gente precisa da ajuda de vocês, queridos e queridas, pra gente poder seguir. Não estou criticando o Pedro, estou falando do jeito, tá bom, meu querido? Pode ser que eu tenha influência do Reinaldo, tá? Não tô dizendo que não. Daí achar igual, não, gente. Eu não tô nem tentando imitar o Reinaldo, tá? Eu tô sendo eu. E ele já foi meio que sinalizando que ele queria sair da OTAN. Então ali já foi um sinal que os Estados Unidos
confrontado pela Rússia, ele não teve, digamos, essa hegemonia que ele sempre teve de enfrentar e de intervir em outros países, né? E, finalmente, agora, quando ele atacou junto com Israel o Irã, Pingue também foi superchat, um outro gente. sinal de que ele, tentando exercer o seu poder, agora recente, né, que ele foi, inclusive, ontem, que ele pegou e recuou, né, confirmando aqui o apelido dele do taco, né, o Trump out, chicken out, né, sempre arrega, sempre amarela, né, então ele recuou. Então, na realidade, é um sinal na ordem geopolítica mundial que é um marco que o mundo realmente vai caminhar para uma ordem multipolar. E o que se definiu agora com esse conflito no Irã é que se estabeleceu ali um centro de poder, né, que a Rússia, o Irã e a China, teoricamente, venceram, né, esse embate que os Estados Unidos e Israel tentou implementar no Oriente Médio, tentando reafirmar a sua hegemonia. E todo império de declínio sempre chega nesse ponto, né, que o Trump tentou afirmar via econômica, né, via coerção econômica, coerção tarifária, não deu certo, e era previsível que esse ano ele partiria, o famoso, quando a gente era novo, a gente falava apelou, perdeu, né, então o famoso apelou, perdeu, ele partiu para 2026, falou, agora eu vou usar o que eu ainda sou teoricamente incontestável, que é o poder militar, porque os Estados Unidos é o único país ainda que é capaz de projetar força no mundo todo, né? Ele é um país que tem praticamente 800 bases militares espalhadas pelo mundo. Mas mesmo com essa força militar, ele tentou exercer esse poder e ele não logrou êxito nesse conflito com o Irã. Apesar de muita gente achar que destruiu o Irã, destruiu... os objetivos que os Estados Unidos eram vagos, né? Mudar regime não mudou. Destruir a capacidade de produção de mísseis balísticos do Irã, ele não conseguiu. Tanto que ele teve que recuar justamente por isso, né? O Irã se mostrou capaz não só de conseguir produzir mísseis numa velocidade para manter um esforço de guerra, como mísseis que não são interceptáveis pelos sistemas de defesa do mundo ocidental, criado pelos Estados Unidos, né? Que tem lá instalado no Golfo Pérsico e em Israel. Então, na realidade, ele se viu realmente num momento que ele teria que recuar, que ele sofrendo uma pressão interna nos Estados Unidos, politicamente, que o povo americano é contra a guerra, em sua maioria, e sofrendo ali, chegando num ponto que ele teria que partir para uma invasão terrestre. E aí seria uma catástrofe politicamente para ele, internamente nos Estados Unidos, né? Que a gente costuma brincar que os Estados Unidos, se começar a chegar caixão, né, com soldados, cidadãos americanos nos Estados Unidos, derruba qualquer político, né? Não, com certeza. Inclusive o Trump, uma imagem que eu lembro muito bem do Trump no primeiro mandato era ele recebendo os caixões, né, que chegavam ali do Oriente Médio, né, na época ainda do Afeganistão, e que o quanto ele sofria. O Trump não gosta desse tipo de coisa, embora ele imaginava que isso, na verdade, seria muito mais fogos de artifício, né, um bombardeio no Irã, do que americanos realmente morrendo. Acho que americanos morrendo... Concordo um pouco com você, viu, Lucão? Acho que o Cobori se equivoca em dizer que China, Rússia e Irã venceram. O Irã continua tomando bomba na cabeça, os Estados Unidos estão usando... Talvez a China tenha ganhado do ponto de vista econômico nessa guerra. Mas não há uma vitória política do Irã, né? Vamos lá, meus queridos e queridas. Pinguem, contribuam. A gente precisa muito da contribuição de vocês para fechar bem aqui as nossas metas. Qualquer superchat nos ajuda tremendamente. Gosto muito do Cobori. Vamos lá. Eu acho que nenhuma democracia ocidental hoje aceita a população morrendo por terceiros, né? Sim. E dentro desse conceito, a gente então vive nos Estados Unidos que percebe que a força militar, existe limites para o que uma força militar consegue fazer, né? Você não consegue fazer tudo o que você imagina que você poderia fazer via militar. E você tem hoje, vamos pegar o país que eu sei que você gosta muito de analisar, que é a China, que olhou e virou uma carta nova para a China, né? Virou uma carta nova. Olha, os Estados Unidos não, embora com todo esse poderio militar, tem limitações claras do que ele pode fazer com esse poderio. O que você acha que a China leu disso tudo? Acho que aquela capa, se não me engano, foi da Economist, né? Falou, não faça nada enquanto seu inimigo está cometendo erros, né? E no início já era previsível que a China, até pela característica, né, da civilização chinesa, a civilização tem a maior continuidade, quase 5.800 anos de continuidade. Obviamente tem outras civilizações, no próprio Irã, mas ele foi fragmentado, né? A civilização persa a China, como uma civilização territorial, tem a maior longevidade, né? E a característica do povo oriental é completamente diferente, né? A base
do sucesso da China também está na sua filosofia, né, no confucionismo e no taoísmo, que prega harmonia social, coesão social, também, que é muito legalismo, forte, né? respeito à autoridade, respeito à hierarquia. Lá para eles isso é muito natural. E a paciência oriental, né? O chinês não está pensando amanhã. Então, assim, todo mundo fica achando que a China vai entrar, a China a capa disse tudo, né? Ela estava vendo que os Estados Unidos estavam cometendo um erro, enquanto o inimigo estiver cometendo um erro, não faça nada. Foi exatamente o que a China fez. Obviamente, ela apoiou o Irã da forma que ela podia, não enviando militares ou fazendo uma intervenção, mas fornecendo tecnologia, né? Fornecendo um sistema de satélites, fornecendo um sistema de GPS, que é o Baidu, né? Que o Irã utilizou, e a Rússia também, né? Com a precisão dos alvos que o Irã estava utilizando, era fornecido pela Rússia. Então, a China, na realidade, ela lançou agora, inclusive, né, o 15º plano quinquenal, né? E todos esses planos de 5 anos que a China faz desde Deng Xiaoping, se você olhar em retrospectiva, ele cumpre, né? E ele sabe que tem o prazo para cumprir isso e o que o chinês tem que fazer para cumprir isso. E a China não tem interesse. Todo mundo acha que a China vai dominar o mundo. Na minha concepção, e aí é uma opinião minha, a China não tem interesse em ser hegemônica, assim como foram todos os impérios, né? Desde como diz o Arrighi lá, do ciclo genovês, depois do ciclo holandês, do ciclo britânico, agora o ciclo americano. Eu não acho que vai existir um ciclo chinês, né? Eu acho realmente que o mundo vai caminhar para uma ordem multipolar, porque na mentalidade do povo chinês e também do povo oriental, né? Eu sou descendente japonês, não faz muito sentido você querer dominar o mundo, né? E aí a base novamente do confucionismo, desde que ele consiga atender a sua própria população, ter uma harmonia social e ser próspero, ele não tem interesse em dominar o resto do mundo. Isso a China demonstra, na realidade, com todos os acordos que eles fazem de cooperação com os outros mundos. Você vê que a China não interfere no que o outro país tem que ter como orientação política, ideológica, religiosa. Eles vão lá e fazem uma cooperação econômica, né? Então, assim, a China não tem esse interesse, até porque é um fardo muito grande você ser hegemônico, né? Quando você olha, você estuda essa geopolítica durante a história, todos os impérios caíram justamente pela sua sanha expansionista, né? Pela sua sanha de dominar o mundo. Porque isso tem um custo muito, muito alto, né? Os Estados Unidos conseguiu chegar aonde chegou, obviamente pelos acordos lá de Bretton Woods, quando o dólar se tornou, né, a moeda de reserva mundial. Isso permitiu esse expansionismo militar dos Estados Unidos para dominar o mundo, mas é uma coisa que você não consegue sustentar por muito tempo, né? E isso está se comprovando agora, né? Justamente com esses dois conflitos que ainda estavam, pelo menos no Irã teve esse cessar-fogo, mas ainda está ocorrendo na Rússia e na Ucrânia, né? Você não tem como sustentar um esforço de guerra durante muito tempo, principalmente com a característica que se tornou a economia americana, que ela se desindustrializou, né? Então ela não tem capacidade de manter a cadeia de suprimento para manter um esforço de guerra. E você acha que a China, porque, tipo assim, você foi uma das primeiras pessoas, eu sempre tive isso na cabeça, tá? Que a China nunca quis ser um império. Você tem que pensar que da Ásia ali saiu Gengis Khan. Gengis Khan juntou uma meia dúzia de bárbaros para começar e quando olhou, pegou a Ásia inteira, né? Você teve Átila, você teve o próprio Japão, que saiu da reforma logo ali Meiji, logo depois ele toma todo aquele território na Ásia. E não é razoável pensar que a China, que já chegou a ser metade do PIB do mundo, e é uma sociedade de 5.000 anos contínuos de história, em nenhum momento quis sair da Ásia, em nenhum momento quis sair da... cultura, de tudo que você estudou, o que você acha que mais faz a China não querer ser uma potência bélica global, expansionista? Eu acho que tem um componente, obviamente, racial em todo o império, né? Inclusive o mongol, né? Que tá na Ásia, né? Mas geralmente os países asiáticos não têm essa característica, né? De se achar um povo superior aos outros, né? Obviamente na época da Idade Média, que os bárbaros tinham muito mais por uma questão de sobrevivência, porque eles sempre achavam que o outro ia tentar dominar, então em vez dele me dominar, eu vou dominar ele primeiro, né? O Japão, já na era moderna, na realidade foi influenciada pelos Estados Unidos, né? Falta de concorrência. O Japão era uma economia né? fechada antes da reforma Meiji. Foi 128, gente. O general Matthew Perry, né, que chegou lá em 1853, cercou o Japão, bombardeou, mandou abrir os portos, obrigou o Japão a abrir sua economia e fazer comércio com os Estados Unidos. Teve um lado bom, que o Japão se modernizou, se industrializou, né, na reforma Meiji, mas teve o lado ruim, que eles
se interessaram pelo modelo imperialista, né, de obrigar os outros países a fazer negócio com... Foi o que, na minha concepção, né, como descendente japonês, foi o que o Japão importou de ruim do Ocidente, né? Foi essa sanha imperialista. E aí ele cometeu atrocidades na Coreia, na China, tentou dominar o continente asiático. Que inclusive eu falo que a preocupação da China é muito mais com o Japão do que com os Estados Unidos, né? Todo mundo acha que a China quer que a hegemonia americana acabe rapidamente, na minha concepção, até por essa visão de longo prazo que o povo chinês tem, o povo oriental geralmente tem. Ela não tem interesse que a hegemonia americana caia da noite para o dia, porque a China sabe que o Japão e o Japão já está, né, se assanhando com isso, né? Vai querer tomar esse papel dos Estados Unidos na Ásia. Então, até pelo histórico, né, de todas as atrocidades que o Japão cometeu na China, a China tem uma preocupação muito maior com o Japão do que com os Estados Unidos. Eu acho que a China, na concepção deles, eles acreditam que esse negócio tem que ser paulatino. Os Estados Unidos têm que ir deixando de ser uma hegemonia ao longo do tempo, né? Não pode ser uma coisa muito, muito rápida, porque isso gera instabilidade. Por mais que a China acredite que essa hegemonia americana seja ruim para o mundo, mas ela estabeleceu uma estabilidade, né? Você tem uma estabilidade no mundo com a hegemonia americana. Se ela sumir da noite para o dia, você gera uma série de estabilidades em todo o planeta, né? Não só na Ásia, como no próprio Oriente Médio, no continente europeu. Então, assim, a China, com esse pensamento de longo prazo, eu acho que ela fez exatamente o correto, né? Você está cometendo um erro, não faça nada. Você nem tente acelerar o erro dele, né? Porque para você não é bom, né? Para a China não é bom acelerar os erros que os Estados Unidos está cometendo. Eu acredito, assim, fielmente que a China gostaria realmente de continuar sendo um grande parceiro comercial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é a maior economia em dólar do mundo, e a China não tem interesse em brigar com o resto do mundo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!